queridos, olha só. Me falaram que lá na página 182 e 183, nós não temos o gabarito daquelas questões. Então, por mais que algumas sejam muito simples e o pessoal só tenha dúvida numa ou noutra, eu acho que vale a pena a gente fazer algumas questões rapidinho aqui. Então, olha só. Lá na página 182, questão 1. Uma fonte de luz emitida no meio 2 é vista por um observador no meio 1, figura 1. Invertendo as posições do observador e da fonte, o raio percorre o mesmo trajeto, porém em sentidos contrários, figura 2. Isto ocorre devido ao princípio da... Se tinha luz indo num certo caminho e depois na volta a luz fez o mesmo caminho, isso só pode ter a ver com a reversibilidade dos raios de luz. Letra C. Questão 2. Se um feixe constituído de raios luminosos paralelos entre si incide sobre uma superfície opaca e não polida, como mostra a figura, podemos afirmar que, olha, o que ele deve estar querendo nos dizer é que quando a superfície não é polida, parte da luz é refletida, mas refletida de forma difusa, de forma embaralhada, e parte da luz é absorvida. Letra A. Se a superfície for metálica, o feixe refletido é constituído de raios luminosos paralelos entre si. Chega paralelo, mas não é obrigatoriamente paralelo os raios refletidos, justamente pela superfície não ser polida. Sendo a superfície não polida, os raios refletidos não serão paralelos entre si. Reflexão difusa. Sendo a superfície opaca, não ocorrerá reflexão. Opaco é que a luz não passa, não quer dizer que não possa ser brilhoso. Sendo a superfície não polida, não haverá feixe refletido. Pode refletir, mas não especularmente, vai refletir difusamente. Se a superfície tiver grande poder refletor, os raios luminosos refletidos serão paralelos entre si. O poder refletor não tem a ver com os raios serem paralelos entre si ou não. Para que os raios refletidos sejam organizados assim como chegaram, a superfície deve ser perfeitamente lisa, deve ser polida, plana. Só por curiosidade, quando o homem começou a perceber que para ter telescópios mais poderosos tinha que ter espelhos mais bem polidos, espelhos mais precisos, chegaram a uma situação absurda de deixarem espelho com, acho que, diâmetro de 6 metros aproximadamente, 2 anos polindo, 2 anos polindo, uma máquina polidora, obviamente não botaram um velhinho para polir lá, uma máquina polidora, 2 anos o espelho atingir a precisão que eles queriam. E aí instalaram, ficou uma merda, porque o espelho era tão grande que ele deformava sobre o próprio peso. Aí não tiveram que botar atuadores embaixo do espelho para poder consertar a deformação que o espelho tinha, tamanho, a massa. Ficou, se eu não me engano, 6 meses esfriando depois de sair do forno, para poder não trincar o espelho. Hoje a gente faz os telescópios maiores usando espelhos em partes. A gente usa várias partes de espelho e compõe um único espelho grande com essas várias partes, para evitar esse problema do resfriamento e para evitar gastos com um único espelho que pode quebrar. Questão 3, lá na página 183. Na manhã do dia 3 de novembro de 94, uma grande sombra em forma de círculo com 200 km de diâmetro cobriu uma parte da região sul do Brasil. Em torno desse círculo de sombra formou-se um gigantesco anel de penumbra, estendendo-se até o norte do país. A formação dessas regiões de sombra e penumbra, que correspondem respectivamente aos eclipses total e parcial do Sol, deve-se principalmente a... Tu vê, eu não te falei do cone de sombra, da penumbra, eu só comentei que existe sombra e penumbra. O cara mostrou que isso tem a ver com eclipse. Então vamos lá rapidamente. Planeta Terra, Lua e Sol. Professor, que estranho, o Sol está menor do que a Terra. Relaxa, meu querido, nós estamos olhando de perto da Terra. Só por isso. Tá? Então não tem proporção nenhuma ali. Nós vamos ter que entender que vai ter raio de luz que sai do Sol e passa por debaixo da Lua e atinge a Terra. Vai ter raio de luz que sai da parte inferior do Sol e passa por cima da Lua atingindo a Terra. Fazendo a mesma análise para o ponto superior, assim como o que nós fizemos para a fonte de luz extensa,
eu percebo que tem uma região que não chega a luz nenhuma. Essa é a região de eclipse total. A galera que está aqui ou aqui vê uma parte do Sol apenas. É o eclipse parcial. Quem está aqui, coitado deles, eles nem sabem que está ocorrendo eclipse. Eles falam o quê? Eclipse? Não teve. Teve. Muito triste, né? Então tu vê, as pessoas que podem perceber o eclipse total, elas são abençoadas por serem lambidas pela sombra que passa uma velocidade supersônica pela superfície da Terra. Por isso demora tão poucos minutos, apesar de a sombra ser grande, né? Como ela varre uma velocidade supersônica a superfície da Terra, pouca gente pode curtir isso. Mas então, né, não custa, é disso que a questão falava. Cone de sombra, cone de penumbra são, certo? As regiões onde teria eclipse total, eclipse parcial, e importante saber que no mesmo momento não tem eclipse para a maioria das pessoas no planeta. Muito bem. O que ele fala? Por que isso aconteceu? Principalmente devido à propagação retilínea da luz. Me parece que sim. Propagação retilínea da luz é uma boa. Difração da luz do Sol em torno da luz. Eu acho que ele queria terminar com Lua, tá? Difração da luz do Sol em torno da Lua. Eu, se fosse tu, escreveria isso, Lua, e completaria com uma flechinha. Explica o eclipse lunar, onde a Lua fica vermelha, apesar de estar atrás da sombra da Terra. A difração da luz vermelha consegue ser perceptível nessa região. Se tu quiser fazer essa anotação ali, sem problema algum. Então tu vê, né? A propagação retilínea da luz é uma boa solução para essa questão. A letra B, difração da luz do Sol na Lua. Isso explicaria o eclipse lunar. Por que a gente vê a Lua vermelha no eclipse lunar? Por que a gente vê a Lua, afinal, se ela deveria estar atrás da sombra da Terra? Porque a luz vermelha, com comprimento de onda maior, pode contornar a Lua, contornar a Terra e atingir a Lua. Por isso que no eclipse lunar a gente consegue ver a Lua avermelhada. O que fala no item C, pessoal? Independência. Olha, é razoável. É razoável trazer independência, porque esses raios aqui foram independentes para eu fazer esse estudo, né? Certo? Mas eu acho que a explicação retilínea da luz é melhor, porque ela explica a formação da sombra, né? Só a independência dos raios de luz não explica a formação da sombra. Por isso que entre as duas eu ficaria com o item A, como principalmente, né? Já que ele fala principalmente. Não que o item C não esteja relacionado. O que ele fala no item D? Refração e reflexão da luz do Sol. Refração? É refração complicado, né? E reflexão também, por mais que a gente poderia dizer que a luz se reflete na superfície, ela não explica o fenômeno. E a letra E? Interferência luminosa. Interferência luminosa, é o fato de luz com luz dar escuridão. Tu acredita que isso é possível, cara? Luz com luz pode dar escuridão. Incrível, né? A experiência de Young que nós discutiremos. Mas não foi interferência luminosa. Eu fico com propagação retilínea da luz. Letra A. Essa questão poderia gerar dúvidas em função do item A e do item C que os dois ajudam a explicar, né? Deixa eu te incomodar um pouquinho, amor. Desculpa incomodar. Vamos continuando aqui na questão 4. A difusão da luz é um fenômeno devido à passagem de luz de um meio para o outro. Pode ocorrer difusão da luz na passagem de luz de um meio para o outro. É o que ocorre naquele vidro jateado lá do fundo da sala. Ó. Eu não vejo exatamente o que tem do outro lado, mas eu vejo que tem luz passando. É porque na passagem ela se embaralhou, se difundiu. Então a difusão da luz é um fenômeno devido a... Pode ser na passagem de um meio para o outro. Passagem de luz por uma fenda estreita. Isso seria a difração, a capacidade de contornar um obstáculo, que nós falaremos mais profundamente futuramente. Reflexão da luz em uma superfície muito lisa. Não. Aí seria uma reflexão especular, e aí os raios que chegam paralelos se refletem paralelos. Então o item C não. Reflexão da luz em uma superfície irregular.
Sim, a reflexão da luz em uma superfície irregular gera difusão. A passagem da luz de um meio para o outro pode gerar, mas pode não gerar. Se for um meio translúcido, gera. Meio transparente, não. Então o item A pode estar correto, pode estar falso. O item D está correto. Letra E. Não existe tal fenômeno. Vamos assim. Vamos assim. A luz não embaralha, a luz nunca embaralha. Embaralha sim. Sem dúvida, a difusão é um fenômeno conhecido e perceptível no nosso dia a dia. Vamos de questão 5 agora. Numa manhã de sol, a Aline encontra-se com a beleza de uma rosa vermelha. A rosa parece vermelha porque irradia luz vermelha. Será que a luz vermelha sai de dentro da rosa? Não, né? Reflete luz vermelha. É a cor dos corpos, é a cor da luz que ele reflete. Reflete luz vermelha, me parece bom. Absorve a luz vermelha? Não. Absorve as outras cores. Difrata a luz vermelha. Difratar é contornar um obstáculo. Né? E não é o caso. O caso, a luz bate na pétala e volta. Então é reflexão. Refrata a luz vermelha. Não, isso se tu olha através do papel celofane vermelho e o mundo parece vermelho. Aí sim, o mundo parece vermelho ao olhar por um papel celofane vermelho, porque a luz, ao refratar pelo papel celofane, certo? Só a luz vermelha refrata, as outras luzes são absorvidas e ou refletidas. Mas nesse caso eu falando da reflexão, então eu mantenho o gabarito B. Questão 6. Num cômodo escuro, uma bandeira do Brasil é iluminada por uma luz monocromática amarela, então é luz amarela pura. O retângulo, o losango, o círculo e a faixa central da bandeira apresentam respectivamente as cores. Então tu vê, cara, tem que ter noção de como é que é a bandeira do Brasil, né? O cara tem que ter noção de que cores estão representadas na bandeira do Brasil. Então vamos lá, quais são as cores? Verde. Aqui assim, amarelo. Verde, por que o verde? Aê! E o amarelo? Meu Deus, é muita aula de história, meu querido. E aqui, o azulzinho? É o céu, olha que lindo. Tem o céu azul. O céu azul e a estrelinha que está separada das outras. Distrito Federal, né? Outra, aquela verdinha aí. Não, os estados são as estrelas, está perfeito. É que a estrelinha que está separada, né? Não é A isso? primeira de cima é do Pará. É, e ó, já também já não sei mais nada. É uma Caiu conhecida, frio. né? Já passou do meu conhecimento da bandeira. Ordem e progresso, tem aquela frase bonita que a criançada repetia, né? Faz um sucesso, aí. Beleza. Então tá. Ele iluminou com luz o quê? Mas o que é o verde? Verde é verde porque só reflete verde. Tem verde para refletir se eu jogo luz amarela? Não, então vai ficar negro, vai ficar escuro, vai ficar preto. Amarelo. Amarelo só reflete amarelo. Se eu joguei luz amarela, volta o amarelo para o meu olho e eu enxergo amarelo. Azul. Azul só reflete azul. Joguei luz que não tem azul, não volta nada, preto, negro, escuro. Agora a faixinha ali, ela é branca, né? A faixinha é branca e branco reflete todas as cores. Se eu só joguei amarelo, vai voltar amarelo. Então aqui eu vou enxergar amarelo. Amarelo. Vamos ver quem é que tem a verdade ali. O retângulo, preto. O retângulo, preto. O losango, amarelo. Preto e amarelo, estamos entre C e B. O círculo, preto de novo. Estamos entre C e B. A faixa, amarelinha. Certo? Daria para ir pela última? Não. Pela última também teria um... Então o cara engendrou bonitinho ali as questões. Letra C. Beleza. Deixa eu continuar enchendo o saco aqui da colega. Vamos com a questão 7. Duas fontes de luz emitem feixes que se interceptam. Após o cruzamento dos feixes, a reflexão do feixe menos intenso.
Tem uma história que os raios de luz são independentes, tem que ser alguma coisa nesse sentido. A reflexão, não há? A reflexão, a refração. Refração é quando a luz muda de meio de propagação, ele nem falou que tinha dois meios. A refração, que refração, meu querido? Os feixes continuam sua propagação como se nada tivesse acontecido, não param nem para dizer oi. Então, a questão 7, letra E. Observe que depois vai acontecer alguma coisa estranha que eu falei para vocês que luz com luz pode dar escuridão, né? Então tu vê, tem alguma coisa aí depois que vai mostrar que o princípio da ótica geométrica, que diz que os raios de luz são independentes, não é toda a verdade. Depois nós vamos ter que estudar alguma outra coisa que explique melhor essa história de luz com luz da escuridão. Muito legal, a experiência de Young que atrapalhou o mundo. O mundo não estava preparado para receber a experiência de Young. Vamos continuando ali, meus queridos.